Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar da segunda parte da Revolução Industrial. Novas formas de trabalho. Com o surgimento da mecanização, operou-se a transformação em quase todos os setores da vida. Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação entre o capital, representado pelos donos dos meios de produção, e o trabalhador assalariado, o operário. Eliminando-se assim a organização corporativa da produção, utilizada pelos artesãos. O trabalhador agora perde a posse das ferramentas e das máquinas, passando a viver da única coisa que lhe sobrara, sua força de trabalho, explorada ao máximo. Os fatores que contribuíram para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial: o acúmulo de capitais, a posse de reservas de matérias-primas, carvão e gás, e grande quantidade de mão de obra, em virtude dos cercamentos, que geraram um êxodo rural. A forma como a burguesia inglesa conseguiu acumular capitais e assim dinamizar o desenvolvimento industrial. Isso vai se dar por meio da exploração comercial de outras colônias na América e na África, de suas relações comerciais com outros países europeus, e no século XVIII com o governo inglês aprovando leis que beneficiavam a burguesia, como leis que diminuíam a taxa de juros sobre empréstimos bancários. Desde o século XVI, a burguesia inglesa já realizava os cercamentos. A burguesia cercava as terras comunais, de uso comum, em campos abertos. Os campos comunais compreendiam pastagens, plantações, bosques, nos quais os camponeses recolhiam matérias-primas para a sua subsistência e levavam seus animais para pastar. Sem trabalho no campo, milhares de famílias camponesas vão partir para as cidades em busca de emprego, e onde não há vaga para todos, é lógico, e assim vai formar uma grande multidão de desempregados nas periferias das cidades industriais inglesas. O início da exploração operária. Aproveitando-se da situação de desemprego, os empresários passaram a contratar camponeses desempregados por baixíssimos salários e com jornadas extenuantes de trabalho. As relações de trabalho se modificam. Os artesãos antes possuíam matéria-prima, as ferramentas de trabalho, agora passam à condição de trabalhadores assalariados. A rotina na fábrica, a divisão do trabalho. O novo modo de produção requeria agora total submissão à disciplina na fábrica, impondo uma rotina monótona a esses trabalhadores. A divisão do trabalho e a mecanização vão complicar ainda mais essa situação, já que a produção, dessa maneira, aumenta os rendimentos do capitalista, ao mesmo tempo que desqualifica o trabalhador dessa fábrica. Se antes ele tinha o domínio de toda a produção, ele tinha o controle da produção de todo o produto, agora ele realiza pequenas tarefas, portanto ele se torna uma mão de obra mais barata, porque ela realiza uma atividade mais simples. Isso vai acabar legitimando também baixos salários. E o risco de desemprego aumenta a pressão sobre o trabalhador, que se submete à exploração capitalista. A introdução do controle pelo relógio. Desde o século XIV havia relógios nas praças, nas torres das igrejas, mas estes eram imprecisos e as pessoas preferiam se orientar pelo relógio de sol. Até o século XIX, só os ricos possuíam relógio. Mas após a Revolução Industrial, surge a difusão em massa desse produto, pois agora se faz necessário controlar o tempo. O assalariamento gerou a necessidade industrial de controlar a produtividade, criar uma jornada de trabalho, e portanto o tempo passou a ser contado e medido em função das atividades industriais. Mudanças no cotidiano das cidades e do operariado urbano. A Revolução Industrial provocou mudanças sociais profundas na Inglaterra. Ocorre agora a concentração populacional nos meios urbanos, o trabalho agora é apressado e modifica o ritmo nas cidades. Surge a necessidade do dinheiro para a compra de bens primários, alimentos, roupas, pagamento de aluguéis, pagamento de serviços médicos. As relações sociais grupais do campo agora são substituídas por relações impessoais e pelo individualismo. O assalariamento gerou a necessidade da indústria controlar a produtividade e criar uma jornada de trabalho extenuante e controlada pelo relógio. Essa realidade inglesa pós-Revolução Industrial vai gerar uma sociedade dividida em classes, entre elas os operários, a burguesia e a classe média. Quem eram os operários? Mulheres, crianças, homens que abandonaram suas atividades tradicionais, como o artesanato e o campesinato, para trabalhar nas indústrias.
O salário que recebiam era insuficiente para o sustento familiar e muitos, inclusive, não conseguiam sequer pagar seus aluguéis e acabavam esperando por vagas em albergues na cidade. Outros preferiram morar em residências precárias em bairros próximos às fábricas, onde a poluição e a falta de saneamento básico tornavam o ambiente propício ao contágio de doenças. As atividades de lazer dos operários: bares, feiras ao ar livre, onde tocavam instrumentos, cantavam, dançavam, jogavam cartas e praticavam algumas atividades esportivas de origem campesina, como a corrida a pé e a corrida a cavalo. Em 1863, os trabalhadores criaram a Football Association, órgão que determinava as regras desse esporte, já muito praticada pelos ingleses. O cotidiano do operário inglês: acordava às 5 da manhã e trabalhava de 12, 14 a 16 horas por dia. As fábricas eram escuras, úmidas e pouco ventiladas. As mulheres eram uma fatia importante da mão de obra. No início do século XIX, elas eram a metade dessa mão de obra. Elas recebiam um salário mais baixo do que dos homens e não tinham direito à licença maternidade. As crianças, a partir de 9 anos, já eram aceitas na indústria como trabalhadoras. Os burgueses. Quem eram os burgueses? Costumavam investir seu dinheiro no comércio de longa distância, nas negociações bancárias e nas manufaturas. Dessa forma, começa a se formar na Inglaterra uma classe social composta por empresários que detinham capital suficiente para manter uma fábrica em atividade. Cada vez mais ricos e ociosos moravam em mansões, em bairros distantes das fábricas e divertiam-se na caça, nos passeios, frequentando teatros luxuosos, estudavam etiquetas, faziam leitura de livros modernos, e assim criaram um novo padrão de cultura e comportamento, caracterizado pelo apreço à administração racional do tempo e do dinheiro. Vai surgir também nesse período uma outra classe, a classe média. Quem era essa classe média? Era a classe intermediária entre a burguesia e o proletariado. Era composta por profissionais autônomos, advogados, engenheiros, médicos, jornalistas, professores, além de pequenos artesãos que conseguiam sobreviver com suas oficinas diante das grandes indústrias e pequenos comerciantes. Esse grupo dava grande valor à moral burguesa, que exaltava o sucesso financeiro e cultivava o modo de vida austero e sem excessos. Muitos destes mantinham contato com os operários e denunciavam suas péssimas condições de vida e trabalho. O surgimento das teorias críticas ao capitalismo, o anarquismo e o socialismo. Os anarquistas, este grupo defendia mudanças sociais, econômicas e políticas. Diversos intelectuais que viviam na Europa no século XIX conheciam o cotidiano dos operários e criticavam as condições de trabalho nas fábricas. Entre estes, os anarquistas. Este grupo defendia mudança econômica, social e política. E, para tanto, propuseram alternativas para a construção de uma sociedade mais justa, mais livre. E eles defendiam que, para isso, era necessário a extinção do Estado, porque no entendimento dos anarquistas era o Estado que propiciava ao sistema capitalista as condições de reprodução de uma sociedade injusta, desigual, em que uns têm acesso a todos os benefícios da produção capitalista e outros apenas a força de trabalho a ser vendida nesse modelo de produção. A outra teoria crítica da sociedade capitalista será formulada por Marx e Engels e será denominada de socialismo científico, que se caracteriza por uma crítica à sociedade capitalista da seguinte forma: eles não concordavam que os donos dos meios de produção enriquecessem explorando o trabalho dos operários. E para isso, eles defendiam que os trabalhadores precisavam tomar consciência de sua condição de classe. Defendiam também que a propriedade privada deveria ser extinta, e que as fábricas deveriam pertencer a todos os que trabalham nela. Marx e Engels propunham, através de sua teoria, o socialismo científico, modificar a sociedade capitalista para uma sociedade mais justa, a sociedade socialista. E que para que essa mudança ocorresse de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista, era preciso que os operários tomassem o poder e o conduzissem de acordo com os interesses dos trabalhadores. Somente com o proletariado no poder, a sociedade faria a transição para uma sociedade mais justa e mais igualitária. A difusão das ideias socialistas e anarquistas através de panfletos e jornais. Foi durante a Revolução Industrial na Inglaterra que os operários ingleses entraram em contato com as ideias anarquistas e socialistas.
Isso se deu por meio de jornais e panfletos que eram distribuídos de forma clandestina, uma vez que os conteúdos e a circulação de ideias socialistas eram proibidas. Quem fosse pego distribuindo esses jornais ou escrevendo artigos sobre o socialismo era despedido e até preso ou deportado. Nós vamos ter um movimento muito interessante durante esse período que será o ludismo. Inconformados com as injustiças a que estavam submetidos, muitos operários manifestaram seu descontentamento por meio de greves e motins. Mas no início do século XX, aconteceu um movimento formado por grupos de operários que invadiam à noite ou nas madrugadas as indústrias têxteis e quebravam as máquinas como forma de protesto. Os protestos operários. Por não terem condições de comprar alimentos, os operários organizavam saques e motins e saqueavam também lojas e armazéns. Organizavam greves e passeatas para exigir melhores salários e a diminuição da jornada de trabalho. Esse movimento de manifestação e contestação por parte dos operários, vai gerar a formação de organizações representativas dos trabalhadores. Essas manifestações por parte da classe trabalhadora em relação às suas condições de vida e trabalho acabará por gerar um modelo de organização trabalhista, em forma de associação, que são as trade unions, que faziam parte delas sapateiros, ferreiros, tecelões, livreiros, carpinteiros, mineiros, pedreiros e outros. O objetivo das trade unions: organizava reivindicações dos grupos profissionais especializados e cobrava uma pequena tarifa mensal de cada um deles. As trade unions se fortaleceram com o tempo e deram origem aos sindicatos de trabalhadores. Em 1864 foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinha como objetivo lutar pelas reivindicações dos trabalhadores no mundo todo. O resultado da luta operária. A partir de 1830, os trabalhadores começaram a conquistar seus primeiros direitos trabalhistas. Algumas leis reduziram a jornada de trabalho de crianças e jovens, onde crianças de 9 a 13 anos deveriam trabalhar agora no máximo 6 horas diárias. Na década seguinte, de 1840, as mulheres conseguiram também a redução de jornada de trabalho. Na década de 1850, os homens vão conseguir reduzir o tempo do trabalho diário, e outras leis vão determinar o horário para descanso e para refeições. O cartismo, ou a Carta do Povo. Esse foi um movimento de grande influência na Inglaterra, onde entre os anos de 1830 e 1840, houve uma tentativa de aprovação pelo governo inglês da Carta do Povo, pressionado pelos operários, que exigiam participação política, como uma maneira de construir uma sociedade mais igualitária. Entre as reivindicações da Carta do Povo estavam o sufrágio universal masculino, direito de voto, a abolição do voto censitário para o parlamento, onde só podiam votar grandes proprietários, o voto secreto e representação equitativa nos distritos eleitorais, reeleição anual para o parlamento e remuneração dos deputados igual ao dos trabalhadores. Condições de vida e de trabalho. Estabeleceu-se claramente a luta de interesses entre a burguesia e o proletariado. Emergia a questão que atravessou o desenvolvimento capitalista até os dias atuais. De um lado, aqueles que valorizam a dinâmica produtiva, a atuação do mercado como regente fundamental no desenvolvimento, e do outro, os que priorizam o lado social, o efeito sobre as maiorias sociais no desenvolvimento econômico cada vez mais globalizado. Nós podemos fazer aqui, para concluir, uma revisão rápida de como se deu o desenvolvimento do embrião da produção de bens e produtos até a fábrica. No primeiro momento da nossa história, nós vamos ter o sistema familiar, onde os membros da família produzem para a sua subsistência e não para o mercado. Isso vai se dar no início da Idade Média. Mais na frente, nós vamos ter o sistema de corporações, onde o mestre artesão independente produz com 1 ou 2 empregados para um pequeno mercado local. Ele é dono tanto das ferramentas de produção quanto da matéria-prima. Isso vai durar durante toda a Idade Média. Depois nós vamos ter o sistema doméstico na Baixa Idade Média, na virada do século XVI para o século XVII, realizado em casa para um pequeno mercado consumidor. O mestre artesão trabalha em sistema de corporação. Ele ainda detém as ferramentas, mas a matéria-prima ela é oriunda de um empresário, de um empreendedor. E por fim nós vamos ter o sistema fabril, uma produção para o mercado maior e oscilante, realizada em edifícios do empregador, com um serviço supervisionado, e onde o trabalhador não possui mais as ferramentas e nem a matéria-prima. Ele apenas tem a força
do seu braço para vender ao empregador. Resultados finais da Revolução Industrial. Estabeleceu-se a supremacia da burguesia na ordem econômica, acelerou-se o êxodo rural, acelerou-se o crescimento urbano desordenado, inicia-se a formação da classe operária, inicia-se o imperialismo colonialista pelo mundo, ocorre o progresso tecnológico e científico para a produção e a luta de classe se acirra. Esse foi um resumo sobre a segunda parte da Revolução Industrial. Espero que você goste. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.